Agora. Agora. O bater, 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 o. Chamolelai, bater, cabeça. Bem, depois de um tempo sem o Axé Evidência, hoje é o dia de reiniciar, né, com grande estilo. Eu, Mãe Flávia de Oiá, juntamente com o Wagner de Aganju, apresentamos hoje a Iá Oxum Ronquê. Muito obrigada pela presença. Eu fico feliz, ficamos felizes, né, em recebê-la no Axé em Evidência. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Iá. Boa noite, Iá. Boa noite aos alapês. Obrigada por todos que estão nos acompanhando. Né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Para poder contar um pouco dessa minha experiência lá fora. Tá certo. Boa noite, Maria. Boa noite, mãe. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Estamos de volta, né? Programa Axé em Evidência. Espero que todos gostem dessa noite, né? E vamos aqui fazer algumas perguntinhas, né? Para saber mais da sua história, né? Para contar e trazer para nós a sua experiência, né? Que é grandiosa. Vamos aí. Então vamos iniciar. Em seu ponto de vista, mãe, qual a importância na crença da existência ativa dos nossos antepassados? Bom, antes de tudo, para quem não me conhece, né, eu me chamo Oxum Ronquê. Eu sou iniciada no Batuque há 30 anos, né, sacerdotisa na nação Jeju-Jexá, tá certo? Cultuo Umbanda e Quimbanda. Sou iniciada em Oió, na Nigéria, né, no culto ao Oxum, onde eu recebi meu nome Oxum Ronquê Adebi. A iniciada também no culto a Ebé-Orum, onde recebi meu nome Ebemi Apequé, né? E membro atualmente oficial da Saorixá do Palácio da Lafi Xangó. Inclusive, eu aproveito para saudar o Palafinho, Cabecila Bacossô, Cabecila Xangô, a Saorixá Tiboboani. Então, bom, voltando à pergunta, eu acho que a importância hoje em dia da cultura cultuar e lembrar os nossos antepassados é a preservação da identidade iorubá, né? Tanto aqui no Brasil como na Nigéria. Se faz um trabalho de preservação da identidade iorubá, né? E tentando preencher todas aquelas lacunas que a colonização, né? Que tudo que a igreja, a colonização, sem entrar em polêmica, né? Mas tudo aquilo que as pessoas escravizadas não conseguiram propagar aqui no Brasil, né? Então, hoje em dia, a gente está indo lá buscar um pouquinho de conhecimento, não é de mudança, não, né? Inclusive, lá em casa, o que a gente faz? A gente faz o batuque como é e a religião tradicional ao lado, mas trazendo o conhecimento, trazendo a informação, quem é Xangô, de onde vem Xangô, é Oxum na íntegra, quem é Oxum, conhecer, né? Saber um pouco do orixá sem mais o sincretismo, né? Também aí, sem querer entrar em polêmica, né? O sincretismo foi muito bom, trouxe a preservação, né? Mas hoje em dia a gente cultua o orixá sem véus. Bom, a gente íamos pedir para a senhora falar um pouco sobre a cultura, né? A cultura, a tradição, que é a religião dos orixás. Então, eu acho assim, para mim era um sonho fazer essa peregrinação, né? Ir na terra dos orixás, onde tudo começou. Então, Oxum desenhou desse modo, para que eu pudesse fazer essa iniciação com a Oxum e mergulhar no mundo,
nós que somos do orixá sabermos que cultuamos orixás que são originários da Nigéria, né? Que Xangô é de Oió, né? Oxum é Ekiti, e assim vai, Ogum Dirá, né? Oiá-dirá, né? Então, a gente saber de onde vem nossos orixás, eu acho que é muito importante e é o que traz a origem do orixá da nossa cultura hoje em dia e religião. E como começou as suas atividades no continente africano? Então, bom, como a gente sabe, o continente africano é um país pobre, né? A Nigéria é um país pobre, né? Então, o que aconteceu? Eu vi muito os ocidentais, os europeus tirarem da África, né? Então, eu não queria me sentir mais uma que fosse ali para tirar alguma coisa, né? Então, eu fui fazer minha peregrinação e depois de um tempo me inspirei, inclusive, de alguns sacerdotes, né? Que voltaram lá para fazer trabalhos de restauração de templos, né? E preservação de iniciação de crianças, por exemplo, festivais de orixá, diversos projetos. E aquilo me inspirou, porque eu fiquei 21 dias no templo de Oxum, né? E era um templo de barro, sem água, sem luz, sem nada, né? Então, nós usávamos uma pequena lanterna com pilha de noite, né? Então, quando eu saí de lá, né, eu saí com outra visão do mundo. E eu me senti na obrigação de fazer alguma coisa pela família de Oxum que me acolheu, coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida de acontecer, né? Então, a gente fez um trabalho de preservação, onde a gente arrecadou fundos, né? Durante um ano, a gente fez a restauração do templo de Oxum, na cidade de Oió, né? Um dos templos mais antigos de Oió, né? Ligado a Saorixá do Palácio do Alafim de Oió, né? Depois também a gente fez trabalhos como ajuda para os festivais, né? Que no mês de agosto tem o Festival Xangô, são 10 dias de festival, onde a família de Exu sai para a rua, a família de Xangô sai para a rua, a família de Adê, e assim vai, de Oiá, de Oxum, Iemonjá e Bobô e diversos outros orixás, né? Então, a gente fez alguns trabalhos de preservação. E hoje em dia, lá em casa, né, já fazem 3 anos, esse ano vai fazer o 3º ano, que eu vou fazer, chamei até agora de Ossé, né, que é o culto semanal. Né, a gente dá o Ossé, o orixá semanal na religião tradicional. E uma vez por ano eu decidi fazer um Ossé aberto, né? Onde eu trago pessoas de fora, convidados, né? Para poder propagar e trazer um pouco da religião tradicional na íntegra, né? E esse ano passa a se chamar Odum, que é o festival anual da religião tradicional, junto com a Saorixá, né? Do Palácio do Alafim, né? Os meus sacerdotes estão muito contentes desse laço que a gente está criando em Porto Alegre aqui com o Oió. Mas a sua iniciação foi aqui, em Rio Grande do Sul? Não, foi em Oió. Lá foi sua iniciação? Sim, eu fui. Do Batuque, daqui no não, do Batuque aqui, eu sou iniciada aqui no Batuque já há 30 anos. Antes de lá? Sim, antes de ir lá. Quem me conhece sabe, eu sou 30 anos da casa da mãe Nicole da Oxum. Inclusive, se a mãe olhar esse programa, aproveito para deixar um grande abraço para a mãe. São 30 anos na casa da mãe. E depois disso, eu senti a necessidade de fazer esse mergulho, esse resgate. Um chamado, né? É um chamado, né? E que não era no Brasil, não era o candomblé. Amo, acho lindíssimo, conheci o candomblé, fui para Salvador, fui aqui, né? Inclusive, era muito amiga do pai Paulinho de Choroque, inclusive, né? Onde estiver, aproveito para mandar um abraço, né? E então, o que acontece? Que conheci o candomblé, conheci Ifá, e são religiões que não me tocou. Mas quando eu conheci a religião tradicional iorubá, o Eci, Orixá e Bilé, né? E todo esse trabalho de preservação que é feito na cidade de Oió, eu não pensei 2 vezes. E eu sempre muito vaidosa, com cabelo loiro, com mechas, tudo. Foram 7 dias ali de
Foram 7 dias depois, eu disse, não, eu estarei nos braços da minha mãe. Então, eu perdi toda aquela vaidade, aquela futilidade, né? Que a gente se encontra, às vezes a gente acaba perdendo o nosso tempo da vida, né? Com pequenas coisas, né? E uma entrega ao orixá, às vezes, ele te faz ver as coisas diferentemente. Então, a senhora conseguiu perceber a grande diferença entre o nosso batuque, a nossa quimbanda, a nossa umbanda? Sim, sim. E existe uma diferença, é lógico, né? As pessoas escravizadas tiveram que fazer adaptações, tá certo? Mas o nosso batuque ele é fantástico, graças ao nosso batuque, né? O nosso batuque nos dá saúde, nos dá prosperidade, nos dá tanta coisa maravilhosa, né? E eu não troquei, muitas pessoas até me criticaram, ah, mãe vai trocar. Não, eu não troquei. Ao contrário, eu reforcei meus laços. Eu reforcei meus laços com o batuque, porque eu fui fazer como se fosse um mestrado, ali no doutorado, eu fui mergulhar, né, de cabeça, né, e trazendo, então, agora aqui toda essa experiência, né, e dizer que o nosso batuque ele é lindo, e o orixá responde de como a gente cultua, tá certo? E tem muita coisa que nós, batuqueiros, fazemos que não precisamos pegar do vizinho, da diáspora vizinha, como o candomblé, por exemplo, e outras diásporas. Não precisamos, tá certo? E a nossa origem, a nossa base, então assim, não, a gente não tem que pegar o candomblé, nem o cristianismo, nem o islã. É África. O nosso Né? batuque em si já é maravilhoso. Né? É batuque, é maravilhoso. É E a gente preservou muitas coisas, né? Por muitos anos, né? É que a nossa entrevista tem um tempo, né? Senão eu ficaria aqui horas e horas falando. Mas falando rapidinho, assim, o nosso batuque, por exemplo, o Amalá. O Amalá a vida inteira foi criticado, porque o candomblé é com quiabo, porque o Amalá é com quiabo. Chegando em terras de Iorubá, o Amalá que é feito lá é muito parecido com o Amalá que nós comemos no batuque. E não é Amalá com quiabo. Mesmo o batuque vem de lá, né? Exatamente. Tanto o candomblé quanto o batuque, tudo vem de origem africana. Isso. E a diferença, né, de um estado para o outro é referente a isso, porque cada um preservou de uma maneira diferente, dentro dos seus costumes. A gente vê também o quindim para Oxum, o quindim é português, entre outras muitas coisas que teve que ter essa adaptação, essas adaptações, né? Então, isso também serve para o candomblé. Eles também se adaptaram lá da maneira deles. Eles não são tão mais corretos que a gente e vice-versa. Isso serve também para Salvador, serve para o Xangô lá de Minas e para todas as vertentes, né? Cada um se rende a mais. Mas, infelizmente, as pessoas não entendem isso. Pegam o candomblé como referência. Claro. Então, eles querem ir lá pegar o adjá, eles querem pegar as roupas do orixá, eles querem fazer diversas coisas do candomblé. E não, a gente tem que ir para a raiz. Sim. Tá? A nossa raiz não é o candomblé. A nossa raiz é África, é Nigéria. É Nigéria, certo. Ainda falando um pouco sobre a questão de batuque, umbanda e quimbanda, tu cultua ainda a umbanda e a quimbanda nos dias atuais ou não mais? Como aconteceu como tu lida com a mudança, né? Mãe, assim, ó, eu acho que a Umbanda é um patrimônio imaterial do Brasil. É de suma importância a preservação da Umbanda. A Umbanda é linda, a Umbanda cultua espíritos do Brasil. É o preto velho, é o índio. Então, é de suma importância nós preservarmos a Umbanda. E a Quimbanda também. Certo. Fala um pouco sobre o teu renascimento lá. Qual a sensação do renascimento? E conta um pouco sobre. Eu fui para me encontrar com o Oxum e conhecer mais da religião e da cultura, né? E muitas pessoas disseram, a senhora vai voltar mudada, mas eu não acreditei. Que fosse tanto. Não acreditei. Então, eu comprei peruca, eu comprei boné, eu comprei lenço, eu comprei tudo para quando eu saísse do templo,
né? Poder, né? Usar, né? Me senti confortável. Me senti confortável, eu queria fazer uma peruca do meu cabelo, se eu podia cortar antes meu cabelo no Brasil. Todas as hipóteses eu cogitei, né? Sim. Eu tenho 45 anos, desde os 18 anos loira platinada, né? E aí foi difícil essa parte. E aí depois o que aconteceu? Que durante o meu recolhimento, né? Que ó, é difícil. Eu acho que hoje em dia, por isso que eu entendo que, e as pessoas têm que entender, o que eu digo na minha casa é, gente, não é colônia de férias, obrigação é uma entrega para o orixá, não é colônia de férias. Colônia de férias a gente vai para Capão da Canoa, vai para Salvador, e aí a gente vai tomar um banho com sais, com refrigerantes, né? Vai comer seu doce. Não, obrigação é deitar no chão. Eu fiquei 21 dias na esteira, 4 de folha, 17 de recolhimento, total 21, tá? Cabelo raspado, 38 graus de calor, tá? Problema com malária, escorpião, tudo, e eu tava lá. E respondendo a pergunta, o que aconteceu? Quando eu saí, teve no 21º dia, você acorda, todo mundo em jejum, saca teu livro de nascimento, a partir dali você tem uma nova vida, dá teu nome de iniciamento, né? Você ganha uma nova identidade, Oxum Ronquer, né? Meu nome é Oxum Ronquer. E os sacerdotes saem com você, eles te vestem, né? E você sai pela cidade tocando tambor, onde você é apresentada para aquela nova cidade, para aquela nova família, né? Para aquelas novas pessoas ali, para aquelas pessoas, aquele novo iniciado, né? Tá, depois que passou ali a saída, como a gente diz, eu fui pro hotel, né? Tomei banho. Quando eu me olhei no espelho a primeira vez, eu me gostei. Eu liguei meu telefone, fiz uma foto e comecei a botar. Botei na internet. Depois fomos para Oxobô, tem uma foto minha que eu estou sentada ali no rio Oxobô, o rio Oxum. Fiz várias fotos sem cabelo, raspada, e me adorei. Então, assim, quando é que isso eu teria aceitado isso antes? E muitas outras coisas que infelizmente, eu digo com maior humildade, que infelizmente eu tive que fazer essa obrigação para perder, para aprender, para poder me desligar de muita futilidade que o mundo ocidental, o mundo atual nos coloca, né? E eles sem luz, sem internet, eles vivem tão bem, que eu até digo, né? Digo de coração, se eu não tivesse a minha casa de santo, se eu não tivesse as coisas que eu organizei de diversos anos aqui em Porto Alegre, seria meu sonho, eu ia provavelmente morar lá, assim como a doutora Paula Gomes, que é portuguesa, embaixadora da cultura, vive lá e tem uma vida entregue ao orixá. Wagner, alguma pergunta, alguma curiosidade para perguntar para a mãe? Sim. Falando em Oió, existe ainda o culto a Aranju lá? Então, bom, primeiramente eu quero parabenizar o Wagner, né? Porque todo mundo conhece, do Batuque que conhece ele, é um grande alabé, né? Já tocou lá para a mãe e tudo mais, sim, e outros batuques, né, que eu já tive o prazer. Espero um dia poder ter a presença do Wagner tocando para Oxum lá no Ilê. E sim existe. E o novo Alafim, né, é importante as pessoas saberem que o novo rei de Oió, ele não é uma pessoa qualquer. Ele é descendente consanguíneo de Xangô. Ele é descendente da família de Xangô. Xangô desceu, Oduduá desceu na terra, Oraniã, filho de Oduduá, e consecutivamente vem Xangô, são filhos, descendentes, né? E ali vem um deles, vem Aganju, tem Agodô, Aganju, Jacá, Dadá, são diversos, são tudo da família. E Xangô, esses orixás, eles são cultuados distintamente. Aganju é um orixá, Agodô é um orixá, Xangô é outro orixá. São distintos. Aqui é como Mário André Júnior. O pai
e dá o mesmo nome para o filho, o sobrenome. É o caso aqui do Brasil. Xangô Aganju, Xangô Agodô. Mas na Nigéria, Agodô é da família de Xangô. Xangô deu o nome. Seria um sobrenome. Seria como o teu pai e teu bisavô. E tu vai ter o filho e vai botar o nome do bisavô e do avô. Cada um deles teve o seu tempo de... Cada um teve o seu tempo de vida na Terra. Cada um teve o seu tempo de vida na Terra. Né? E uma coisa muito interessante que eu digo, o amalá não é a comida de Xangô. O amalá é a comida da Nigéria, é o feijão com arroz deles. Nossa. Então você vai ali, vamos ali na esquina comer um amalá. Aquele amalá, aquele outro lá é melhor. A comida nigeriana. E Xangô, como gostava mesmo de um bom prato, ele gostava do arroz com o feijão deles, que é o amalá. Claro. E é um desrespeito comer um talher. Se come com talher. Se come lá. Se come com talher, se come sentado, se come de qualquer jeito, até de obrigação. Porque Não não tem. iniciou essa cultura de não poder comer com talher, não poder comer sentado, né? Eu acho assim, ó, não querendo criar polêmica, eu acho que nós... Às vezes essa polêmica é um pouco necessária. Não, mas é um assunto muito interessante, muito legal, né? Pra gente esclarecer isso daí. Né? Essa é a importância, eu acho, de nós buscarmos na religião tradicional, buscar esse entendimento e tentar preencher as lacunas. Não vamos mudar na nossa casa. Não. Claro. Entendeu? O meu amalá no batuque se Conhecimento come ótimo. de pé. Se come de pé, sem calçados, de pé. Claro. Né? Agora, na religião tradicional, o pessoal, os sacerdotes querendo levantar, eu digo, pode sentar, não façam mico, porque se vocês vão fazer isso na Nigéria, vai ser, não precisa. Então, porque eu quero trazer para Porto Alegre exatamente o sabor do amalá. Não é um desrespeito, então. Não. Mãe, o que a senhora acha? Por que tem esse costume? Eu acho que aqui, né, além deles terem embranquecido muito a religião, as lacunas preencheram com superstições. Sim. Sim. Mitos ou verdades? Mitos ou verdades? As lacunas preencheram com superstições. Cultuamos aquilo que aprendemos dos mais velhos, né? Isso. vamos adiante. E foi perder, foi coisas que foram... Não. Como é que nós, por exemplo, ia dar um gin? Porque na Nigéria se dá gin para o orixá, né? Oti, é normal. Até o Batalá, o Xalá toma gin. Como é que nós ia dar aqui com o cristianismo em cima um orixá que a gente vai dar uma bebida alcoólica? Não dá. Entendeu? Como é que nós ia ter um assentamento na rua, na frente de casa ali, aquilo com cortes e tudo mais? Não, tiver que botar a casinha. Eu vou me esconder. E não, na Nigéria não, você vê ali Exu, né, Bará na rua, sento ali com os ebós e tudo. É cultural. Então nós tivemos muita adaptação em cima da adaptação, em cima do preconceito, em cima da lacuna. Por causa das tradições daqui. Por causa das tradições daqui. E as pessoas escravizadas não eram sacerdotes, eram praticantes. Tá? Agora você imagina um praticante nosso do batuque for ir para outro país e tentar adaptar lá. E falando assim, sacralização, né? Na África se sacraliza o carneiro também para Xangô e, por sua vez, para descendentes, né, orixás descendentes da família. Então, boa pergunta. Sim, se dá carneiro para Xangô, mas também dá cabrito para Xangô. Tá? E tem famílias que dão porco para Xangô. É diferente. Exu, Bará, o quatro-pé é porco. Né? Oxum é cabrita e galinhas. E não tem essa coisa de cores não tem. Eu vi até para o culto de Ori cortar galinha escura, galinha preta mesmo, né? Então, isso são, eu vejo, eu acredito que são agrados, né? Que a gente dá para o orixá. Como, por exemplo, essa semana eu vi uma pessoa na internet criticando porque tinham botado não sei o que para o orixá comer em cima. Gente, eu vi, claro que eles são pobres, mas eu vi eles no templo dando um pratinho de plástico para Oxum, para Xangô. E aqui no Brasil, aqui no lugar, vocês estão tão preocupados. Tem que botar louça para aquele lá, tem que botar louça transparente para aquele ali, tem que botar louça para aquele. E eu estava dentro do templo de Oxum, com a família de Oxum, ligado ao palácio.
e tinha ali um prato de plástico para Oxum. Mas a luxúria é do ser humano, né? É do ser humano, com certeza. Essa construção ela foi feita e para fazer essa desconstrução de conceitos assim, né? É difícil, né? Mas trazendo um pouco esses assuntos também abre a mente do ser humano, né? Para que depositar tanto luxo em algo que é tão puro e limpo e pode se fazer com tão pouco. Porque a pessoa está preocupada muitas vezes com o IBA, com a louça, com o E a vidro. entrega não, né? Com a entrega não. E não sabe a história do seu orixá, não conhece. Nós não cultuamos, nós não recitamos oriki, não recitamos adurá, não usamos a palavra orim, mas são palavras que você pode aprender e entender mais do seu orixá, se seu orixá desceu na terra, onde ele desceu, quem é o pai, quem é a mãe, saber, porque isso vai te abrir, né? Em vez de estar preocupado com o ibá, está preocupado com a louça, está preocupado sim com o orixá. E é isso que eles se destacam, porque eles têm versos que passa entre famílias e famílias, versos que eles repetem entre eles conhecem a essência do orixá. E não vai ser um machado bonito, não vai ser um prato de louça que vai trazer o orixá, não. Eles conhecem a folha, a comida, o elemento do orixá. E não é a louça, a beleza. A louça não vai trazer a força, né? A louça não traz a força, até rimou, né? Eu tenho mais uma pergunta e depois eu passo para a mãe Flávia, tá? Aqui no Sul nós sabemos, né, que a oralidade, vindo dos mais velhos, né, essa preservação, ela vem de tempo em tempo, até a gente está falando que se perdeu um pouco. Referente à nova geração, aos mais jovens, né, que querem aprender a parte mais teórica, que a gente vê esse interesse dos mais jovens, como agregar, né, os jovens de religião de matriz africana, como poderia somar? Bom, eu acho que a teoria deve andar junto com a prática, né? A prática é uma coisa, a teoria é outra. A minha mãe, por exemplo, ela é uma pessoa que tem muita prática, né? Como os antigos tinham muita prática, né? E muita teoria que não tínhamos acesso, né? E estava tudo muito bem e funcionou. Muito orixá bonito nasceu, muito milagre a gente vê e viu e vê, né? Com a prática, entendeu? Eu acredito que você agregando o conhecimento, a teoria junto com a prática, vai te dar mais segurança do que tu está fazendo, né? Por que eu estou botando uma gamela para Xangô e não um prato de vidro? Por que né? Por que eu não vou entender para o Obatalá, o Oxalá, né? Saber a essência do orixá, saber o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, né? Conhecer a essência do orixá. Então, a partir do momento que a pessoa conhece o seu orixá, ele não tem dúvida do que vai fazer, né? Ele conhece o culto pro ancestral, porque aqui no Brasil, né, anos atrás, vocês sacerdotes, né, vão me confirmar, 20 anos atrás, a gente falava de Egum, culto ancestral, meu Deus, Deus, né? E na Nigéria não era. Na Nigéria, o ancestral, assim como o orixá, ele é louvado todos os dias. Tá? Ele é louvado todos os dias, é uma coisa muito comum. A força vem da ancestralidade, né? A força vem da ancestralidade. Isso que o Wagner falou é importante. São 5 pilares que eu gostaria de falar, é importante, são 5 pilares. A ancestralidade, no conceito iorubá, são 4 pilares, eu digo 5. A ancestralidade é o Egum, tá certo? Ori, a cabeça, porque a cabeça tem que estar bem. Se a cabeça não está bem, nada funciona. Então, é o Egum, é o Ori, Orixá, é o Orixá, você cultuar o Orixá, e um culto que está vindo para o Brasil, né, é Beorum, que é Beorum, né, uma sociedade, uma dentre elas é a Bicu, né, Beorum fala dos nossos amigos celestiais, aqueles que eram nossos amigos antes de vir da Terra. E na minha opinião, Ebé responde todo o conceito de reencarnação. Aonde estávamos, com quem estávamos e para com quem voltaremos.
Então, aqui no Brasil, como existe muito culto kardecista, as pessoas perguntam, mas e a reencarnação? Então, esse conceito de Ebé-Orum não veio para o Brasil, né? Então, o que acontece? Você cultuando Egum, o ancestral, até porque a religião de Orixá ela é baseada na ancestralidade. O Orixá é um ancestral divinizado. Então, Egum, Ori, Orixá, Ebé, que são os nossos amigos celestiais, a gente cultua Ebé-Orum para ter um equilíbrio aqui em Ebé-Aie, em nossa sociedade terrestre. E eu digo que são 4 pilares que nós temos. 5 pilares que nós temos. O 5º pilar, Iwa, o caráter. Se você não tiver caráter, não adianta você dar 4 pés. Se você não tiver caráter, não adianta você dar de comer a Exu, ao ancestral, botar o que for de melhor. Você tem que cultuar. Eu digo que é um orixá. Sim. Iwa é um orixá. Então, junto com esses 4 pilares, você tem que cultuar um orixá que eu chamo Iwa, é o caráter. Iwarerê, o bom caráter. Tá certo. Wagner, canta mais um pouquinho para nós, nosso tempo tá coitadinho. Vamos embora. Mãe, qual o conselho para quem quer iniciar? Até mesmo que hoje em dia os jovens de hoje em dia estão buscando mais o conhecimento teórico, né? E respondendo a pergunta, né, eu acho que é importante, é interessante a pessoa buscar saber, até porque se você sentar com o padre, ele conhece a Bíblia de trás para frente e de frente para trás. Como é que o sacerdote não vai conhecer a Bíblia? Nós temos uma Bíblia, é os itãs, é as lendas. Então você tem uma obrigação de conhecer o Itã do seu orixá, né? É no meu conceito, não criticando ninguém, é minha opinião. Então eu acho importante o estudo, a prática, a vivência, aprender primeiro com o seu pai de santo em casa, não é? Isso são babás antigos. A religião não aprende na rua, você aprende em casa, tá certo? E hoje em dia, graças a Ilha do Mar, teve grandes historiadores, grandes escritores que escreveram livros, né, conceituados, livros com base, que tem uma base, né, que você pode, que tem pesquisa profunda, né, que você pode se informar, ler, e é importante. Mãe, tem perguntas? Sim. Tu acha que tudo isso que aconteceu nessa tua vivência é uma missão de vida? Então, eu acredito que cada um tem seu odum, cada um tem sua história, sua vivência, né? Não se prolongando muito, eu procurei a religião porque eu não tinha uma vida tranquila, eu via muita coisa na minha infância, né? Eu ouvia. Então, 7 anos de idade, 6 anos de idade, eu estava brincando com meu avô, só que meu avô não era vivo. Nossa! E depois a minha mãe disse, não, mas depois do 7 vai passar. E só que piorou depois do 7. Né? Não melhorou depois não, do 7? Piorou. Aí eu não via só ele, eu via toda a turma. Foi bem complicado. E aí foi num terreiro, né? Foi na casa da mãe Nicole, quando eu fiz a minha iniciação, eu fugi de casa com 15 anos, né? Eu já era da Umbanda com 12, 13 anos. Com 15 anos eu fugi de casa para fazer meu borinho. E tudo simplesmente parei de ver. Parou. E eu comecei, a partir do momento que eu fiz o meu borinho com 15 anos, eu comecei a ter uma vida, entre aspas, normal. Porque eu não tinha aquele medo, não tinha aquele receio, eu não ouvia mais coisas, né? Então eu acredito que cada um tem o seu chamado. Com certeza. Ou a sua necessidade de procurar a espiritualidade, né? De fechar esse caminho aberto que a gente tem do Aie com o Orum. Tá, Mãe, podemos falar um pouco sobre o seu terreno? Se importa? Não, para mim é um prazer. Então, hoje em dia, o Ilê, né,
é no bairro Santo Antônio, próximo a Bento, na cidade de Porto Alegre, e a gente cultua a nação Jejexá na íntegra, como é, com seus tabus, com seu luto, com seus preceitos, comendo a mala de pé, sem calçados. Conforme a tradição. Conforme a tradição e o fundamento, como a gente aprendeu. Tem um Umbanda pela Mãe Nicole, tocamos Umbanda, tocamos Exus, né? Mas Exus é aquela coisa, começa às 20, termina às 22h30, né? E não desmerecendo, não criticando quem faz diferente, tá? E cultuamos a religião tradicional, né? Eu não posso iniciar pessoas, certo? A gente leva uma vida para ganhar o sacerdócio, né? Mas eu dou de comer ao Oxum, né? Damos diversos animais para o Oxum, cantamos para o Oxum, fazemos serviços, cultuamos Ebeoru, né, que é esse ritual dos nossos amigos celestiais, o qual eu me identifiquei muito, né? Damos de comer aos orixás, tem serviços que a gente faz, magias que eu faço, né? Inclusive eu coloco bastante coisas na rede social. Tem bastante coisinhas na religião tradicional que depois, agora, na coroação, foi a 4ª vez que eu voltei, né? Então, eu tenho ficado muito dentro dos templos, na casa deles, né? Estudando, aprendendo, mexendo, cozinhando, fazendo, metendo a mão, vivendo. Bom, gostaria que falasse sobre Ori. Então, o Ori, o conceito de Ori na religião tradicional, o Yorubá, é muito importante, né? Então, bom, já começar que a gente cultua Ori distinto de Orixá, né? Hoje eu vou dar de comida ao Oxum, que não tem nada a ver com Ori. Amanhã eu vou dar Bori, né? Bo-Ori, culto, Bo é cultuar, Bo-Ori, culto à cabeça, Bori, né? Então amanhã eu vou dar Bori. E Bori e culto à cabeça não é só quando você alimenta a cabeça. O alimento de cabeça é todos os dias, é falando coisas boas. É rezando pro teu orixá, é evocando o Ori todos os dias, né? Referente ao ser humano, né? Exatamente. A mudança começa interna, né? Então a gente, né, eu até aconselho todo mundo, todos os dias a gente diz Orimupê, Orimupê, Orimupê. Ori eu te chamo, Ori eu te chamo, Ori eu te chamo, né? 3 vezes é o superlativo do Yorubá. A gente chama Ori e pede que o Ori nos livre da doença, que o Ori nos livre do inimigo, que o Ori nos livre do feitiço, que o Ori nos dê bons pensamentos, que o Ori nos traga projetos, alegria, que a gente possa propagar o bem, né? A gente desperta o Ori todos os dias, é o culto ao Ori, né? E também a gente dá de comer ao Ori, mas o trabalho, o culto de Ori é todos os dias. É a ferramenta mais importante. É a ferramenta mais importante. A ferramenta mais importante. É o Ori. Se a cabeça não vai, o resto nada vai. Então, por isso que as pessoas chegam lá em casa, mas nada dá certo. E o Ori? E o ar? E aquele orixá lá que eu digo, e o ar? E o caráter? Vai de dentro. A religião não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Não adianta ir lá dar 4 pés, comprar ouro, comprar diamante, comprar as coisas melhor, se de dentro você propaga o mal. Não adianta. Então, o orixá vem de dentro para fora. Tá certo. E eu acho que tudo, infelizmente, no Brasil, tudo é motivo de preconceito. A pessoa magra, a pessoa gorda, a pessoa rica, a pessoa pobre, a mãe que teve filho e não tem marido que acompanha, né? Tudo é motivo de preconceito no Brasil, né? E esquecem que todos são filhos de Odudua. Odudua desceu na Terra, todos são filhos do mesmo descendente, né? Então, assim, na Nigéria, eles não têm esse racismo, você não vê distinção, não tem racismo, mas por você ser estrangeiro, eles veem você estrangeiro. Então, existe uma palavra que é estrangeiro, que em Yorubá se diz Oimbo, Oimbo. Então, é muito fácil que quando você está na Nigéria, eles gritam Oimbo, Oimbo, mas não é pejorativo, não é pejorativo, não é pejorativo. Como o preconceito está dentro das pessoas, né?
O preconceito está dentro da pessoa, né? E essas coisas têm que ser faladas. Eu acho que no templo, o sacerdote tem que falar sobre isso, sobre preconceito, sobre humildade, sobre autismo. Eu tem muito caso de autismo, problemas mentais e comportamento, caráter, né? E, inclusive, eu disse num outro programa, quando é que a gente segue os sacerdotes falam sobre isso, né? A gente tem que abordar mais isso para os filhos, porque só uma cobrança, escolhe milho, faz isso, faz aquilo, põe a roupa branca, mas a gente tem coisas que a gente tem que se podar, a gente tem que trazer para o filho, porque muita coisa que a gente ensina para os filhos, eles trazem por experiência, né? Claro. Mãe, eu aprendi tal coisa com a senhora, como, por exemplo, rapidinho, um filho meu chegou e dizia tu, gente, os pais de santo e senhora, Sim. para pessoas mais velhas, senhora, Sim. né? São diversas coisas, né? Um outro filho de santo, porque eu não gosto do fulano. Gente, mas você tem que gostar das pessoas, você tá aqui, é uma família. Você não pode não gostar do ciclano por causa porque ele não me cumprimenta, porque aquela ali não me cumprimenta. Mas vai ver, a pessoa tem problemas, porque todo mundo que procura o terreiro, ele precisa de alguma ajuda. Aí você está discriminando aquela pessoa porque aquela pessoa não te cumprimentou, mas você vai ver por trás, a pessoa tem um montão de problema. Então, eu acho que é importante isso aí, a gente trabalhar essas coisas no terreiro. Tudo se torna um espelho, né? O filho é espelho do pai. Claro, sim. O filho é o espelho do pai. Isso aí vocês podem ter certeza. Então, se você propagar o bem, ele vai fazer o bem. Se você propagar a picuinha, a fofoca, ele vai fazer a mesma coisa. Pode ter certeza. Deixar para a mãe encerrar. Vamos agradecer a todos, né? E principalmente ao público que nos assiste, o programa Cheia Evidência voltando, e vamos voltar com a corda toda, né, Wagner? E Agradecer temos ao Rafa. Temos mais 2 episódios ainda esse ano e não deixe de assistir. Mãe, quero agradecer muito a sua presença. Foi uma noite maravilhosa, grandes conhecimentos, né? E espero que volte no nosso programa às vezes, né? Eu que agradeço a oportunidade, viu? E que, em nome de Oxum, Ebé, aí Xangô, Exu, que possa abençoar o programa, que vocês tenham muito sucesso, que possam trazer muito conhecimento para todos, muita saúde, né? E muita fraternidade. Ora aí, Oxum.